Bom, o que eu tiro de conclusão aqui do nosso querido Ruhu é o seguinte, C1, não é? Qual é a conclusão que ele tira de 1? A maioria das partículas passou reto. O que eu posso dizer? A maior parte do átomo, a maior parte do átomo é vazia. A maior parte do átomo é vazia. Que loucura, hein, mano? Olha para a parede da sua casa, olha para a tela do seu computador, do seu celular. É vazio? Mas ele propõe essa ideia, já que a maioria das partículas passou reto. E aí ele dá até um nomezinho, mano, bonitinho, sexy para aqui, que é a nossa eletrosfera. A eletrosfera, então, é aquele lugar que, porventura, estaria ao redor de alguma coisa que ele ainda não conseguiu determinar. Mas é a nossa segunda conclusão. O que ele tira da nossa C2 aqui, ó? A partícula bateu e voltou. Quando a partícula bate e volta, e são muito poucas essas partículas, ele propõe que deve existir ali dentro uma região densa, uma região maciça, que impedia essa partícula de passar. Bom, e o que ele propõe então aqui é uma pequena parte densa e maciça, responsável pela massa do átomo. E ele dá aqui o nome para essa região de núcleo. Portanto, ele propunha que a eletrosfera era uma região vazia, onde os elétrons estariam rodando ao redor de um núcleo pequeno e muito denso. Só que como tiveram algumas que sofreram grandes desvios, e eu pedi para você lá no início do vídeo lembrar a partícula alfa tem qual carga mesmo? Carga positiva. E o elétron iria atraí-la com a pequena massa, sofrendo pouco desvio. Como sofremos grandes desvios, ele propõe que dentro desse núcleo deva existir uma partícula positiva, grande, com massa, que repele a partícula alfa. Portanto, ele propõe aqui no nosso C3 a seguinte situação. Existem partículas positivas no núcleo. Existem partículas positivas no núcleo. E ele dá o nome a essa partícula de prótons. Maravilha, moçada? Facinho? Bom, tá aqui um resuminho para você, né, do experimento de Rutherford. O que ele propõe ainda é que isso fique parecido com um sistema solar, ou ainda chamado de modelo planetário. Esse modelo do sistema solar, ou modelo planetário, é o que a gente pode representar como um núcleo positivo e pequeno lá no meio, e os elétrons rodando ao redor desse átomo numa região chamada eletrosfera. Suave? É como se o núcleo fosse o Sol, os elétrons, os planetas, rodando ao redor desse núcleo. Quando a gente olha para esse átomo, muitas vezes é o átomo que você representa. Você não lembra da bola de bilhar, você não lembra do pudim de passas, do panetone, você lembra desse modelo planetário aqui. Está lá, por exemplo, no Jimmy Neutron, né? Você que assistiu Jimmy Neutron. Ou então, The Big Bang Theory, né? A huge universe and the hottest is o inglês perfeito. Bom, quando a gente propõe um modelo de Rutherford, tem que vir na nossa palavra uma cabeça. Na nossa cabeça, uma palavra. No modelo de Dalton é massa. No modelo de Thomson, elétron. E falou em Rutherford, tem que vir na sua cabeça a palavra núcleo. Ele propõe a existência desse núcleo, não é? Ele propõe a existência desse núcleo positivo. Maravilha? 2 errinhos básicos dele, para a gente finalizar. Um modelo que na realidade não deveria existir dessa forma. Então ele tem aqui alguns erros que são extremamente grosseiros. Presta atenção você. Se o núcleo é positivo e o elétron é negativo, esse elétron deveria rodar ao redor do núcleo, não é? E bater
no meio desse núcleo. Porque eu tenho aqui cargas de sinais contrários que deveriam se atrair. Então esse elétron iria rodando, rodando até bater no núcleo de novo. Ele desconsidera essa atração do núcleo pelo elétron. Maravilha? Esse é um primeiro erro dele. E o segundo erro dele é como que esse núcleo, tão pequeno em relação ao tamanho do átomo, tão denso, pode ter várias partículas positivas aglomeradas, juntas. Isso iria provocar, não é, uma explosão nuclear. Ele, então, não leva em consideração a repulsão que existiria nesse núcleo, que ele propõe, esse núcleo pequenininho e denso. Quem arruma isso para nós, moçada, para acabar? Quem arruma isso aqui é o Bohr. Quem arruma isso aqui é o Chadwick. Famoso Chadwick. O Bohr propõe a existência de níveis eletrônicos, nós vamos ver mais para frente, e o Chadwick propõe a existência dos nêutrons. Portanto, o Bohr, níveis de energia, e Chadwick propõe a ideia dos nêutrons. Suave, moçada? Maravilha? Nêutron, diminêutron. É isso. Ei, fique feliz, presta atenção. Minha mãe acabou de chegar aqui comigo, trouxe um bilhetinho, vou ler. Presta atenção. É isso. Prêmio Nobel, já que é Nobel, é nome próprio. Nobel, cientista sueco. Ou seja, não tem plural. É isso? Não tem plural. Tá aqui o bilhetinho. Muito obrigado, gente. Presta atenção. Essa é a primeira conjunto de aulas de teoria atômica clássica. Dá uma estudada. Vou resolver alguns exercícios para vocês. Vou deixar aqui. Resolva os exercícios da apostila. Faça a tarefa proposta, os complementares. Qualquer dúvida, entre em contato. Maravilha? Aquele beijinho. Toquezinho do coronavírus. Ai, ai, ai. Vamos que vamos.